Em Atos capítulo 16, do 1 ao 3, o jovem Timóteo conheceu Paulo quando o apóstolo fazia sua primeira viagem missionária. O encontro com o apóstolo Paulo foi tão marcante na vida do jovem Timóteo que Timóteo não se conteve e acompanhou Paulo na segunda e na terceira viagem missionária. Só que no ano 61 depois de Cristo, Paulo, por motivações religiosas, foi preso pelos judeus e teve que ficar 2 anos, do ano 61 ao ano 63 depois de Cristo. Durante este período de prisão, nasce a primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo. Depois de 2 anos preso em casa, o apóstolo Paulo é solto no ano 63 depois de Cristo e permanece livre por apenas 1 ano, porque no ano 64 depois de Cristo, o imperador romano Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos judeus e nos cristãos. O incêndio devastou 10 das 14 cidades. Somente as 4 mais povoadas por cristãos e judeus foram preservadas, ficaram livres do incêndio. Foi aí que o imperador Nero aproveitou e culpou os cristãos e os judeus que foram crucificados e presos. Nesse período, a perseguição foi tão grande que a história vai dizer que faltou madeira em Roma para crucificar os cristãos. É nesse período que Paulo, que estava solto, deixou Tito em Creta, Timóteo em Éfeso e em seguida também foi preso e colocado numa masmorra úmida e fria. Desta masmorra só saía quem contraísse lepra ou fosse morrer martirizado. Foi dessa masmorra úmida e fria que Paulo escreveu então a segunda carta a Timóteo, dizendo no capítulo de número 4, versículo de número 6, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E eu, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, separei mais 10 lições para a nossa edificação sobre Timóteo, esse personagem que desde a sua meninice conhece a Bíblia. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Assim que posso, estou sempre postando uma mensagem lá para a nossa edificação. Agora sim, nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição, passagem de bastão. Irmãos, as cartas que Paulo enviou a Timóteo são conhecidas como cartas pastorais. No Novo Testamento, só existem 3 cartas pastorais. Primeira e segunda Timóteo e a carta de Tito. O objetivo principal destas cartas é organizar a igreja e combater as heresias emergentes da época. São cartas pastorais porque Timóteo era pastor na cidade de Éfeso e Tito era pastor na cidade de Creta. Já que a partida de Paulo se aproxima, ele precisa deixar alguém na direção da igreja. Paulo precisava passar o bastão para Timóteo continuar a obra que Deus começou através do apóstolo Paulo. E aí vem a pergunta: você é alguém que Deus pode contar ou você nunca está disponível para o reino de Deus? Apesar de jovem, Timóteo era alguém que Deus podia contar. Não só Paulo, mas Deus podia contar com Timóteo. Paulo também nunca disse não para Deus. E Timóteo, que era o sucessor de Paulo em Éfeso, também tinha esse currículo, essa marca de nunca ter dito não
para Deus e está sempre pronto para Deus. E olha que o convite de Paulo para Timóteo era um convite ao sofrimento. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo na segunda carta, no capítulo de número 2, no versículo de número 3. Paulo chama Timóteo para o sofrimento, dizendo assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, não se embarace com nada nesta vida, esteja pronto, esteja pronta para conduzir o bastão do Evangelho quando for solicitada por Deus. Segunda lição: ninguém vai apagar Deus da nossa história. Pega essa visão. Paulo diz assim para Timóteo na segunda carta, no capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti habita, a qual primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e Paulo ainda acrescenta dizendo: e eu estou certo de que essa fé também habita em você, jovem Timóteo. Há, irmãos, um histórico de vida com Deus que começou pela avó de Timóteo, cujo nome era Lóide. A avó de Timóteo introduziu a fé no coração da mãe de Timóteo, que era a Eunice, e Eunice introduziu a fé em Timóteo. E Timóteo já era a terceira geração contagiada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que história linda, que histórico essa família está criando diante de Deus, a fé sendo passada de geração em geração. Então, não deixe nada apagar essa linda história em sua família. Talvez a história começou com você e não pode ser apagada. Eu não sei se a fé brotou primeiro no seu coração ou no dos seus pais, mas de uma coisa eu tenho certeza: a obra não para em você, ela continua de geração em geração. Por quê? Porque Deus conta conosco para isso e muito mais. Os jovens Misael, Ananias e Azarias também receberam a fé dos seus pais. Quando eles vão para a Babilônia, eles já estão com a fé construída. Quando eles chegaram lá, Nabucodonosor até tentou forçar, se esforçou demais para bloquear a continuação da fé na vida daqueles jovens. Tanto é que Nabucodonosor mandou mudar os nomes para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor mandou mudar os nomes dos jovens, mas nada conseguiu mudar a essência que os jovens, a essência avassaladora que os jovens tinham em seus corações. Se você também se enquadra nessa palavra, deixe o seu comentário aí dizendo: ninguém vai apagar Deus da minha história. Nem o mundo, nem as dificuldades, nem as perseguições, nem as nossas limitações, nem a carne, nem o inferno. Nada apaga Deus da nossa história. Comente aí: nada apaga Deus da minha história. Terceira lição: não podia frequentar a sinagoga, mas mesmo assim não parou. Para os judeus, é a mãe que define a nacionalidade de uma pessoa. O pai de Timóteo era grego, mas Timóteo era considerado judeu por causa da sua mãe Eunice. Porém, mesmo Timóteo sendo filho de uma judia e considerado judeu, ele não podia frequentar as sinagogas judaicas porque ele não era circuncidado. É o que nos diz Atos, capítulo de número 16, versículo 3. Lá está escrito assim: Paulo quis que Timóteo fosse com ele e, tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que Timóteo era filho de pai grego. E eu aprendo, irmãos, que a minha vida com Deus precisa funcionar quando não der para mim congregar com meus irmãos. Não se afaste de Deus no dia em que por algum motivo você não puder comparecer na congregação, na igreja, seja por motivo de trabalho, enfermidade ou por tempo de espera
por uma nova direção de Deus para congregar em um outro endereço espiritual, mesmo assim, continue orando e lendo a Bíblia na sua casa ou no seu trabalho. Não deixe a chama se apagar porque você não está conseguindo congregar. Tudo ficou melhor para Timóteo quando ele começou a frequentar as sinagogas. Que maravilha! Com certeza ele pôde aprender muito mais sobre a sua fé que começou dentro da sua casa. E é isso que o ambiente da congregação, irmãos, o ambiente congregacional nos proporciona: conhecimento, crescimento, amadurecimento. Então, continue no meio do povo de Deus sempre que você puder. Quarta lição: não negligenciou o presente de Deus na vida dele. No capítulo 4, 14 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: não negligencie, não despreze, não ignore o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A palavra grega, irmãos, para dom, aqui em 1 Timóteo 4,14, é charisma, que significa um presente dado por Deus. Paulo está dizendo que o céu presenteou Timóteo, amém? Com habilidades incríveis e que não devem ser desperdiçadas com nada nessa vida. Nós também fomos presenteados por Deus. Além de nos salvar, Deus nos enriqueceu com dons e habilidades. Entenda isso. Todos nós estamos aqui para cumprir uma missão e para cumprir um propósito para o qual nós fomos criados. Mas para esse propósito ser cumprido, Deus nos deu habilidades, dons para serem usados no reino dele. Não podemos ser como Sansão. O nome de Sansão quer dizer pequeno sol, mas infelizmente aquele que nasceu para brilhar como um pequeno sol morreu na escuridão e cego. Sansão deixou tudo para o final, quando restava a ele apenas pouco tempo de vida. E a sensação que eu tenho quando olho para a história de Sansão é que Sansão poderia ter feito muito mais do que ele deixou para fazer só no final. O que você tem feito com os presentes que Deus te deu? Eis aí a pergunta. Quinta lição: Timóteo não parou na enfermidade. Em 1 Timóteo 5,23, descobrimos que Timóteo, irmãos, tinha uma enfermidade. Lá, Paulo diz assim: não bebas mais águas somente, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Lembrando, irmãos, que o vinho aqui em nada tem a ver com o vinho de alto teor alcoólico dos nossos dias. E aí, voltando aqui dentro do contexto, além da enfermidade no estômago, Paulo cita também as frequentes enfermidades, ou seja, havia outras enfermidades. E detalhe, Deus não usou Paulo para curar Timóteo dessas enfermidades. Timóteo teve que conviver com elas e fazendo a obra de Deus. Amém? Nem a enfermidade parou Timóteo. É claro que eu não estou aqui sugerindo que devemos fazer a obra de Deus mesmo estando sob debaixo de cuidados médicos. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que me chama a atenção é que Timóteo não permitiu que aquele problema paralisasse a vida espiritual dele. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura para onde você vai, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. A exigência de Deus é essa: conforme a sua força. Conforme a sua força dá para fazer? Então vai fazer. Amém? Dá para fazer? Então arregace as mangas e coloque a mão no arado e não olhe para trás. Sexta lição: Timóteo não tinha uma fé fingida. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo diz as seguintes palavras sobre a fé de Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que habita em você, a qual primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu tenho certeza que essa fé não fingida
também habita em você, jovem Timóteo. Irmãos, Timóteo não tinha uma dupla personalidade. Não era uma fé superficial, uma fé de aparência. A fé fingida é aquela que está na pessoa que se diz cristão, mas não vive como um cristão. Tem pessoas que se acostumaram tanto a viver de aparência que até quando vão orar têm dificuldade de abrir o coração diante de Deus e dizer o que realmente estão sentindo. Até na hora de orar, a aparência está presente. Que a sua fé não seja uma fé de aparência, mas uma fé autêntica e verdadeira no Senhor Jesus. Para que isso aconteça, ore todos os dias: Senhor, me dê uma fé viva, uma fé valente, uma fé verdadeira e autêntica. Sétima lição: Timóteo não abandona quem precisa de ajuda. Quando o apóstolo Paulo estava à beira do martírio, ele foi abandonado pelos homens. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10, Paulo fala do abandono, irmãos, que sofreu quando mais precisava. Lá ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, abandonou tudo. Irmãos, no versículo 16, ele completa dizendo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos, que ele quer dizer que todos que ele esperou ajuda, o abandonou. Todos aqueles que podiam ajudar, o abandonou. Aí ele diz que isso não seja imputado a eles. Paulo não pôde contar com quase ninguém, mas Timóteo estava lá. Tanto é que antes da morte de Paulo, Timóteo foi visitar o apóstolo naquela masmorra úmida e fria em Roma. Por isso que Paulo diz no capítulo de número 4, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você quer ouvir as últimas palavras de Paulo na Bíblia, está no capítulo 4 de 2 Timóteo. Lá no capítulo 4, no versículo 13, Paulo diz assim para Timóteo: quando você vier, traz a capa. E no verso 21, ele completa dizendo: procura vir antes do inverno. Isso quer dizer que Timóteo estava presente com Paulo até no momento mais difícil da prisão. Timóteo entendia que ninguém deveria ser abandonado, principalmente alguém do quilate do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não é alguém que deve ser abandonado. Receba unção e graça para não abandonar quem Deus te levantou para cuidar. Oitava lição: às vezes a fé sai da teoria e vai parar na prática. Depois que Timóteo encontrou Paulo, irmãos, na primeira viagem missionária do apóstolo, tudo aquilo que Timóteo tinha aprendido na teoria em casa sobre Deus com a sua mãe, começou a fazer muito mais sentido na vida dele. O que ele tinha aprendido na escola de casa com sua mãe Eunice se tornou mais concreto quando ele começou a viajar com Paulo e acompanhar o apóstolo em suas viagens missionárias. Em outras palavras, em casa Timóteo aprendeu a teoria e nas viagens missionárias do apóstolo Paulo ele aprendeu a praticar a fé. E é isso que também acontece conosco. Deus permite passarmos por experiências desafiadoras justamente para solidificar a nossa fé. São as experiências que fazem nossa fé crescer e se desenvolver na presença do eterno Deus. Tenha essa certeza em seu coração que depois dessa prova que você está passando, a sua fé será uma outra fé. Você sairá do outro lado mais firme e mais forte na presença de Deus. Nona lição: nunca diga não para Deus. Paulo, irmãos, nunca disse não para Deus, nem mesmo nos desafios turbulentos da vida do apóstolo Paulo, ele disse não para Deus. Escárnio, açoite, naufrágio, prisões, seja o que fosse, Paulo estava sempre pronto, não só para sofrer, mas também para morrer, como ele mesmo afirmou em Atos 21, versículo de número 13. Lá ele diz: porque eu estou pronto não só para ser ligado, para ser preso, mas ainda pronto para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Timóteo, andando com Paulo, se tornou filho na fé de Paulo, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2.
quando Paulo diz: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, e também herdou, Timóteo também herdou as características do seu pai na fé, assumindo a missão árdua de continuar o evangelho sem dizer não para Deus. Então, fica a lição: nunca diga não para Deus. Tem gente dizendo não para Deus e sim para o mundo, e sim para o maligno, e sim para as obras da carne. Eu prefiro receber o não de Deus do que dizer não para Deus. Deus te mandou, o eterno Criador conta contigo para essa missão. Então diga como Isaías disse no capítulo 6, estou aqui, me envie. Em outras palavras, estou aqui, me envie. Para o Senhor eu digo sim. 10ª lição: Timóteo é um jovem que não desprezou a sua mocidade, a sua juventude. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, que é o amor, e no espírito e na pureza. Timóteo foi um jovem que não desprezou a sua mocidade, mesmo tendo que lidar com a inexperiência e a desconfiança dos mais experientes, dos mais velhos. Timóteo cumpriu bem a sua carreira que lhe foi proposta por Deus. Não existe idade ideal para servir a Deus. Há vagas no reino de Deus, há vagas para toda a faixa etária. Ser jovem na presença de Deus é estar livre do estilo de vida decadente que o mundo nos oferece. Tem jovens irmãos esperando casar para depois se tornar uma bênção nas mãos de Deus. Mas o momento não é depois, o momento é agora. Faça a obra, se envolva com Deus e não deixe para ser uma bênção só depois. Coloque a mão no arado e seja uma bênção agora. Não despreze a tua mocidade. Ela é única, passa e não volta mais. Que Deus te abençoe com essas lições e continuamos ligados no reino de Deus.